Veículos do transporte coletivo de Ribeirão voltam a ser alvos de vandalismo. Os casos acontecem com mais frequência no Jardim Cristo Redentor. Só neste ano já foram registradas 82 ocorrências desse tipo na cidade. O caso mais recente foi na noite da última terça-feira. Por volta das 11 horas, 2 ônibus da linha Cristo Redentor foram apedrejados por jovens que pegavam rabeira. Segundo testemunhas, por pouco uma passageira não foi atingida, mas toda a operação ficou prejudicada. Um dos pontos mais conhecidos do bairro fica em frente ao comércio do Francinaldo. Ele conta que vê praticamente todos os dias os meninos pendurados nos veículos. A situação está crítica. Fica um monte de jovem aqui, entre 16, 12, 11 anos, fica tudo esperando o ônibus aqui na esquina. Quando o ônibus aparece, eles pegam beirão. Às vezes, quando o motorista reclama, eles acabam arremessando pedra no ônibus. O motorista já foi ameaçado já de morte. Muitos veículos da frota nova já estão danificados, inclusive com proteções para evitar novos ataques. O seu Francisco trabalha no centro da cidade e depende do transporte para chegar até lá, mas ele tem medo. É o usuário do ônibus, que é passageiros, e nós corremos um grande risco também de ser ferido no carro, porque o carro não é blindado, né, gente? Não é um carro de passeio, mas nós corremos o risco de ser atacados, uma criança ser ferida. Então, eu espero que tenha uma atitude positiva, enérgica do poder público, da Polícia Militar, para quem sabe poder resolver o problema ou minimizar. O problema não é novo. O Jornal da Clube já mostrou diversos outros casos que aconteceram em Ribeirão Preto, inclusive com a paralisação dos motoristas, que foram até escoltados pela GCM. Os mais prejudicados, no fim das contas, são os passageiros. Eles pegam uns araminhos e colocam atrás do ônibus, que é para facilitar, que eles pegar a rabeira, né? É assim que eles fazem. Aí a gente fica à mercê deles, na verdade, que a gente precisa para sair para trabalhar. Não é justo, nada mesmo. E quem paga somos nós, os trabalhadores, que vai que acontece alguma coisa, eles tiram. Os homens a gente volta a ficar da mesma forma que a gente estava antes. Eles atacam mesmo, chutam os carros. Se reclamar, eles atacam mesmo. É um grupo muito grande de jovens, de adolescentes, que se reúne para fazer essa atitude, para tomar essa ação mesmo. É uma ação, parece que bem arquitetada, que é constante e isso, nunca mudou. Está correndo um risco de vida, já começa por aí. E eles correndo um risco, infelizmente quem vai tomar prejuízo é a população. Infelizmente é os moradores do Cristo Redentor que vai sofrer as consequências. Um levantamento do consórcio pró-urbano apontou que foram registrados 141 casos de ataques e vandalismos aos ônibus municipais em todo o ano passado. Esse número vem crescendo consideravelmente. Só nos 3 primeiros meses desse ano foram 82 ocorrências desse tipo. As empresas afirmam que estão estudando medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis por esses atos. Pegar rabeira é uma infração de trânsito, tá? Isso daí seria até difícil a autuação, porque às vezes acontece com um skate, com uma bicicleta, um patins, mas isso tem que ser coibido. Se tem uma viatura ali, isso já não acontece, né? Tem que fazer as abordagens, às vezes esses menores estão com drogas, às vezes estão com armas, não é? Às vezes eles estão se organizando até para a prática de crimes outros. Além disso, esses arremessos de pedaços de paus, de pedras, podem danificar o bem, crime de dano. Se machucar as pessoas que são os usuários, podemos ter lesões corporais das naturezas mais diversas possíveis. Tivemos machucados recentes aí em algumas senhorinhas que foram de natureza grave, não é? Então nós precisamos efetivamente coibir isso, sob pena de violarmos aí a integridade física dos usuários e também o patrimônio das permissionárias e concessionárias. O pró-urbano disse ainda que a ação da Guarda Municipal já foi intensificada para combater o vandalismo, que tem tipificação penal. Esse advogado defende um trabalho conjunto para barrar de vez o problema. Nós precisamos primordialmente das GCM, né, da Guarda Civil Metropolitana, atuando fortemente, com o apoio da Polícia Militar, se for o caso. Aqueles que devem ser conduzidos ao distrito, a Central de Polícia Judiciária, né, o Distrito Policial, devem ser conduzidos, os pais devem ser chamados, os crimes mediante violência ou grave ameaça devem se representar, então, pela medida de internação dos menores, e a Vara da Infância e Juventude também, por meio do Ministério Público, tem que ser acionada. Tem que ter um freio para esses menores. Simplesmente deixá-los agir como estão agindo, nós só temos a perder enquanto sociedade. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A RP Mob lamentou e repudiou os atos de vandalismo e de violência contra os motoristas
e orientou que qualquer ação semelhante deve ser denunciada à Guarda Civil Metropolitana através do número 153 ou até mesmo da Polícia Militar através do 190. Vamos repercutir mais sobre esse assunto. Conosco, no nosso núcleo de jornalismo, está Rodrigo Sanches, ele que é sociólogo, também cientista político. Sanches, bem-vindo aqui mais uma vez. A gente tem visto uma escalada muito grande nesses casos de vandalismo aos veículos do transporte coletivo. Existe alguma explicação para isso ter tomado conta da cidade, dessa dimensão que nós estamos acompanhando nos últimos meses? Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Os casos de vandalismo e esse tipo de violência, ele é um processo que já vem a longa data. O vandalismo não ocorre somente com os ônibus, ele tem o vandalismo nas ruas, o vandalismo das praças, das escolas. Quer dizer, é um processo que ocorre com jovens, sobretudo aqueles desocupados, né, que não têm um lazer ou que não têm uma ocupação na escola ou trabalho e que acaba por arquitetar esse tipo de vandalismo e que agora parece que foi direcionado a esse tipo de crime com os ônibus. Eu acho que tem aí uma mescla de diversão, por um lado, que eles acham que isso é divertido, e outros de roubo ou mesmo de depredação, que é também, em certo ponto, um divertimento para eles. E o que a gente tem visto realmente, né, é um prejuízo para a própria frota, prejuízo para motoristas que estão sendo ameaçados, veículos quebrados e até passageiros que já foram atingidos por estilhaços dessas pedras. A situação parece que chegou num limite que exige, então, uma ação mais efetiva por parte da Prefeitura, dos órgãos competentes. Sim, os riscos aí são vários, né? Você tem uma depredação do patrimônio, né? Um risco das pessoas serem atingidas pelos estilhaços, por vidro, o assalto, um dano físico, ou até mesmo dessas próprias pessoas caírem, se machucarem, serem atropeladas. Quer dizer, pode acontecer aí morte ou coisas mais trágicas em relação a isso. Eu vejo que tem aí tem que ter, né, uma punição mais severa realmente sobre o que está acontecendo, porque também é um crime difícil de você conseguir ter um flagrante, porque está lá o ônibus em movimento, eles são rápidos, né? Você não tem um acompanhamento de um ponto específico, né? Você tem um movimento do ônibus, a circulação, né? E dá a entender que são muitos, né? Como que se acompanha esse processo todo ali? Então, realmente, tem o processo de punição, que é um caminho que também, em certo ponto, pedagógico, na medida em que eles vão entender que isso está errado e que isso é um processo que tem que ser entendido. E de outro, o que estão fazendo esses jovens também, né? Que não estão na escola, não estão no trabalho, quem são eles ali que tem que ser identificados, né? E ver o que acontece com eles, porque muitas vezes também não tem nem opção, né? Eles vão fazer aquilo que eles querem por também falta de outras opções, né? E acabam indo para a criminalidade mesmo. Ô Sanches, e como você disse aí no começo da sua fala, né, parece que foi criado um padrão, então sempre jovem, menor de idade, que acredita ser uma diversão, esse fato de pegar a rabeira, talvez está com outro colega ciclista ali, enfim, aí fazem algum tipo de aposta. Como é que tem que trabalhar então com esse jovem, com essa criança na sua análise? Olha, eu tenho que identificar, primeiro, esses jovens têm que ter local de lazer, tem local para poder sair, se divertir, fazer outras coisas que sejam dentro da civilidade. A questão da escolha por depredação ou rabeira é uma opção que eles encontram, que acham que isso é divertido, mas que obviamente tem toda uma criminalidade por trás disso. Então eu vejo que a identificação, a punição tem que ter, óbvio tem que ter, mas como você consegue reverter? Eu acho que tem que entender. Será que eles estão na escola, eles estão trabalhando, ou quem são eles e o que eles estão fazendo para poder dar outras opções que não seja essa opção da criminalidade para eles, porque é isso que eles estão encontrando como única opção para se divertir, porque me parece ser um divertimento, né? Rodrigo Sanches, sociólogo, cientista político, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui com a gente no Jornal da Clube. Um grande abraço, viu? Obrigado. Até mais.